Ora, boas pessoal, estamos aqui para mais um vídeo no nosso canal Tuga Foot e já sabem, primeiro clássico do campeonato, como é óbvio, não podia deixar batido, vamos estar aqui a falar hoje do grande clássico entre Sporting e Porto da quarta jornada do campeonato, malta. Indo ao jogo, de lado a lado tínhamos algumas baixas, né? Do lado do Porto o Samu ainda não estava a 100%, portanto o Porto optou ali por Luuk de Jong jogar mais uma vez, né? Ele que não tem estado disponível nos últimos jogos do Samu, portanto Luuk de Jong continua ali. O Farioli decidiu colocar o Rodrigo Mora como titular pela primeira vez na temporada, o que é um ponto a se referir. Indo ao jogo em si, malta, acho que foi um jogo bem eletrizante, diferente dos clássicos que nós temos geralmente. Geralmente, clássicos entre Sporting e Porto costuma ser um jogo muito maçante, muito tático, jogo muito pausado, com muitas faltinhas, jogo muito paralisado. Desta vez foi exatamente o contrário. Um jogo muito eletrizante, ataque daqui, ataque dali. Foi um bom jogo de futebol, foi um belo jogo de se ver. E tem que bater palmas aos dois treinadores, principalmente a Farioli, né? Porque Farioli está há 2 ou 3 meses sensivelmente no Porto, mais ou menos 2 meses, se não me engano, pouco menos do que isso, e está a fazer um belo trabalho. O Porto tem jogado um futebol extraordinário e o Porto faz uma grande partida. A primeira parte é muito interessante, tanto uma equipa quanto a outra a jogarem de uma forma um tanto quanto semelhante a nível sem bola, tanto o Sporting quanto o Porto a aplicarem uma pressão alta sobre os marcadores, a não deixar espaço, mas eu acho que quem respondeu melhor à pressão alta foi o Porto. Eu acho que o Porto conseguiu sair muito bem com bola da pressão alta do Sporting, enquanto que o Sporting teve um pouco mais de dificuldade para escapar à pressão alta do Porto. O Sporting notou-se um pouco mais de dificuldade ali para sair, portanto nisso eu acho que o Porto teve um pouco por cima. Foi um Porto muito interessante de se ver, um Porto muito criativo, com muitas ligações. Gostei como é um Porto que tem boas ligações, seja pela esquerda com o Borja Sainz, seja pela direita com as incursões do Alberto Costa e as infiltrações do William Gomes, ou até mesmo pelo meio com o Froholt e o Luuk de Jong a fazer um pouco ali de pivô. Portanto, é uma equipa do Porto com muitas combinações, muito interessante de se ver. E como vimos nesta primeira parte, o Porto, na minha opinião, há uma primeira parte muito equilibrada, porque tanto o Sporting quanto o Porto vão alternando ataques e criando chances. Mas acho que o Porto consegue ter um pouco mais o controle do jogo. Chega a um ponto em que o Porto até chega a estar um pouco por cima, acaba por criar chances a mais. Tem uma chance ali do Borja Sainz. Logo no começo do jogo tem uma boa chance do Borja Sainz, assim mesmo segundos, lançamento da equipa do Porto, que ele quase que fazia um golão de bicicleta. O Sporting também tem as suas boas jogadas nesta primeira parte, principalmente pelos pés de Luís Soares, né? Ele que tem uma boa chance de fora da área. O Sporting também tem uma boa chance a aproveitar o erro do Porto, ok? O Porto cometeu pouquíssimos erros, mas o Sporting aproveitou muito bem os erros para criar oportunidades. Só que o Sporting desperdiça uma boa chance na primeira parte, que é um lance em que iam 3 jogadores do Sporting em contra-ataque contra um do Porto. Eu acho que há alguma indefinição dos jogadores do Sporting ali. Quando a bola vai para Pedro Gonçalves, já o Alberto Costa faz uma bela recuperação, e quando o Pedro Gonçalves remata, já ele faz um grande corte espetacular a evitar o golo. Neste jogo eu queria destacar mais o William Gomes. Eu acho que o William Gomes foi o melhor jogador da partida, desequilibrou para caraças na primeira parte. O tanto de vezes que o William Gomes saiu de situações complicadas, seja de 1 para 1, 2 para 1, até mesmo 3 para 1, tem ali uma jogada que ele sai muito bem, consegue combinar com o Luuk de Jong. Acho que o William Gomes está a trazer uma dinâmica muito diferente à equipa do Porto. O Rodrigo Mora, eu acho que ainda está um pouco apagado, ele ainda está-se a tentar encontrar aqui neste esquema de Farioli. O Froholt a fazer mais um belo jogo, a preencher o meio campo. Alan Varela, nem tenho muito a dizer. E na primeira parte, em que tivemos umas boas chances, um jogo muito interessante, terminávamos então com um 0-0, mas como eu disse, o Porto um pouco superior na minha opinião. A segunda parte, malta, a segunda parte já é um pouquinho menos interessante, mas continua numa boa toada, ok? Eu acho que o Porto consegue ser ligeiramente superior, até um certo ponto da partida, mas o jogo continua equilibrado. O Sporting cria chances daqui, o Porto cria chances dali, até que chega um momento em que o Porto marca numa situação muito simples, né? Uma jogada simples, bola para dentro da área, Alberto Costa aparece na linha, faz o passe rasteiro para o segundo posto, onde aparece Luuk de Jong, o experiente Luuk de Jong, aparece para encostar e abrir o placar em Alvalade. O Porto colocava-se a ganhar.
com cerca de 1 hora no relógio, né? 60 minutos. Mas o Sporting mal teve tempo para reagir, porque o Porto logo a seguir, sim, logo a seguir faz o 2-0, o Sporting ainda estava um pouco cambaleado com o 0, o Porto chega ao segundo com o William Gomes. A jogada é toda do William Gomes, o Froholt até faz a assistência, mas é uma assistência fantasma, porque a jogada é toda do William Gomes. O William Gomes recebe a bola na direita, faz bem a incursão para o meio, não é bem para o meio, né? Ali para a ponta da entrada da área, e ele faz um remate espetacular. Que golão do William Gomes, mano. Ele já tinha feito um gol parecido contra o Casa Pia na última jornada, faz um golão espetacular, ele dá uma chapada na bola que ela pega uma curva espetacular e vai no ângulo da baliza de Rui Silva, sem hipótese para o Rui Silva, e o Porto punha-se a ganhar por 2-0. Tem um momento ali um pouco triste entre o William Gomes e o Pedro Gonçalves, que o Pedro Gonçalves faz aquela gesticulação de 3 para 0, tipo com quem diz eu tenho 3 campeonatos contra 0. Eu acho que é uma falta de conduta desportiva ali do Pedro Gonçalves, mas tudo bem, eu entendo que é aquele momento ali na flor da pele de ter levado 2-0, ele não gostou muito da comemoração do William Gomes. Uma coisa que eu tenho que elogiar é que foi uma partida com poucas faltas, ok? Foi uma partida bem limpa até, não houve aquela coisa daquele jogo tão duro de ambas as partes, gostei de ver isso nas duas equipas, malta. A partir do momento que o Sporting, que o Porto entra a vencer por 2-0, o Sporting toma conta da partida, até porque o Porto permite, né? O Porto adota uma postura um pouco mais, não digo defensiva, mas mais reativa, deixando o Sporting jogar, encostando-se um pouco mais, porque já estava 2-0, né? O Sporting carrega, cria umas boas chances, né? O Luís Soares tem umas 2 ou 3 neste intervalo, mas antes ainda dessas chances do Luís Soares que eu vou-vos falar, o Sporting acaba por reentrar no jogo, num lance até que um pouco caricato, né? O Gonçalo Inácio faz um levantamento para dentro da área, o Ricardo Mangas aparece bem nas costas da defesa do Porto, encosta a procuração da área, e para azar do Porto, né? Acho que o Bednarek faz um belo corte, só que a bola bate no Alberto Costa, acho que é no Alberto Costa, né? E entra para dentro da baliza, o Sporting a renascer em Alvalade com um golo fortuito, vamos ser sinceros, né? Com um autogolo. Como eu disse, o Sporting toma conta do jogo, o Porto bem mais reativo, saiu uma vez ou outra para contra-ataque. O Luís Soares cria ali umas boas finalizações, o Diogo Costa faz ali uma outra belíssima defesa. O Diogo Costa, como sempre, guarda-redes muito confiável, na minha opinião, um dos melhores guarda-redes do mundo. E uma coisa que eu tenho que falar sobre este Sporting de Rui Borges é que eu acho que o Sporting, principalmente nos jogos grandes mesmo, porque nos jogos contra os clubes pequenos a gente tem visto que a coisa tem funcionado, mas eu sinto que o Sporting nos jogos contra os grandes, jogo contra Porto, contra Benfica, os jogos grandes mesmo, eu sinto que o Sporting tem alguma dificuldade na hora de chegar ao último terço. O Sporting tem alguma dificuldade de definição no último terço, tanto que tem ali uma situação, como aquele contra-ataque que eu falei na primeira parte, algumas vezes em que apareciam jogadores do Sporting na área, não tinham bem aquela definição para fazer o gol, fazer o remate, e acabavam de fazer um remate meio fraco. Eu acho que falta essa definição, ainda falta melhorar essa tomada de decisão no último terço da equipa do Sporting. De referir também que eu acho que a segunda parte de Pedro Gonçalves e Trincão foi muito apagada. Eu acho que eles até apareceram bem num momento ou outro na primeira parte, mas na segunda parte tiveram muito desaparecidos, principalmente contando que o Sporting realmente precisava da criatividade de Trincão e e do jogo de Pedro Gonçalves, né, do gol de Pedro Gonçalves. Portanto, fizeram muita falta. Uma coisa que eu tenho que criticar Rui Borges é a insistência em Jenny Katam. O Jenny Katam, desculpem, mas é um jogador muito fraco. Eu sei que ele iludiu muita gente por uns golinhos que ele marcou contra o Benfica e contra o Porto, mas, mano, o Jenny Katam é um jogador muito fraco. Eu não entendo porque que o Rui Borges tem Kenda no banco e insiste em jogar com o Jenny Katam a titular. O jogo acaba por ficar por isso mesmo, malta. O Sporting perde por 2-1 em Alvalade, o Porto consegue derrotar o campeão nacional Sporting, uma vitória gigante do Porto, que começa muito bem a temporada. O Porto começa 100% vitorioso, em 4 jornadas tem 4 vitórias, ou seja, o Porto vai para a paragem de seleções 100% vitorioso e com uma vitória gigante que coloca o Porto com boas perspectivas para quem sabe nesta época lutar pelo título. É um Porto que, comparado à época passada, melhorou muito. É um Porto que joga bom futebol, um futebol bonito, ofensivo, bem articulado, com jogadores muito interessantes como Froholt, William Gomes, Borja Sainz, que melhoraram muito esta equipa do Porto. Portanto, parabenizar Farioli. Em pouquíssimo tempo
fez o que Vítor Bruno e Anselmi não fizeram no espaço de um ano, basicamente, né? Mas é um Porto que dá muito gosto de ver e mereceu esta vitória. O Porto foi superior ao Sporting, assim, foi um jogo muito equilibrado, mas acho que o Porto foi ligeiramente superior, foi mais feliz, teve até mais chances, na minha opinião, para chegar ao gol, principalmente na primeira parte. Portanto, acho que foi um Porto que mereceu esta vitória. Do lado do Sporting, destacar que é a primeira derrota de Rui Borges no campeonato pelo Sporting. Sim, parece mentira, mas Rui Borges não tinha perdido ainda no campeonato. Ele tinha perdido na Liga dos Campeões e perdeu na Supertaça agora para o Benfica. Mas ainda não tinha perdido no campeonato. E agora, depois de 200 e tal dias, né, ele chegou em dezembro da época passada, nesta época ele finalmente é a sua primeira derrota. Acho que fica um aviso para o Sporting, um aviso de que vai ter que melhorar principalmente ofensivamente nos jogos grandes, se quiser lutar e atacar este tricampeonato. Não é um resultado que manda o Sporting abaixo, estamos apenas no começo do campeonato, não sabemos se o Porto vai manter a boa forma, o Sporting está em boa forma e pode melhorar ainda mais, portanto acho que não é uma derrota de se baixar a cabeça, mas é uma derrota que deve servir de aprendizagem para Rui Borges, malta. Mas basicamente foi esta a minha análise, espero que vocês tenham curtido, malta. Não se esqueçam de deixar aquele likezão que ajuda para caraças, aquela inscrição para nos ajudar a chegar até aos 10 mil até o final do ano. Portanto, fui.